Carvalho Souza, Enéas Pinheiro, Selva e Canjur, e por todas as almas. Pela alma de Domingos Manocchio, Maria Gazzaroli Manocchio, Pascoal Manocchio, Enzo Manocchio, Walter Manocchio, José Zago, Antônio Zago, Leocádia Zago, Expedito Tadeu Manocchio, Rui Alexandre Alarcon e Luísa Massa. Pela alma de Pedro Magon, Luísa Magon, Brasilina Magon, Antônio Magon, Orlando Magon, Ernesto Magon, Alcides Magon, Primo Magon, Augusta Magon. Pela alma de Nivaldo Compro, Jaime Barbosa, Alexandre de Souza, Tereza Cipoleta, Magali Magon, 3 meses de falecimento de Sueli Magon. Pela alma do Gilberto Martins, César Alves Pereira, Abimael Martins, Pedro Bueno da Silva, Aparecida da Silva e Geraldo Bueno da Silva. Nós vamos rezar também pela alma de José Maria Monteiro, José Antônio Xavier Monteiro, Irineu da Costa, Eduardo Souza Lima, Lourdes Aparecida da Costa, Irene Marcondes Guimarães, Maria Helena Vicentini Silveira, e Deus abençoe a todos. Nós vamos rezar também pelo 7º dia de Paulo Fernando Silva Rodrigues, pela alma de Manuel de Ponte Azeredo, Sebastiana Rangon Azeredo, Giacomo Antônio Rangon, Tereza Caverzani Rangon, Terezinha Azeredo, Iolita Hadi, Ana Maria Fernandes e Diva Ana Ferreira. Pela alma do Cícero Rodrigues, Alzira de Araújo e Marlene Araújo, Valdemar Pires de Oliveira, João Pires e Elvira Pires. Pela alma de Fulgêncio dos Santos, Paulina Maria de Jesus, Zélia Moreira, e por todos os nascituros e pelas almas esquecidas. Pela alma do Secleber Araújo Vitorino, Luiz Bernardo Araújo, Quitéria Maria de Araújo, Iracema Vieira de Araújo, Alzira Vieira de Souza, Josefa Vieira de Holanda, Maria Vieira de Araújo, Antônio Bernardo Neto e por todas as almas. Pela saúde de Maria de Lourdes de Oliveira, pela alma de Aleixo de Oliveira, Sebastião Ribeiro Alvarenga, Ana Amélia Alvarenga, Antônio Ribeiro Alvarenga, Luísa Ribeiro Alvarenga. Pela saúde de Antônio Aleixo de Oliveira, da Maria de Lourdes de Oliveira, a filha da Dona Lourdes, pela alma de Nancy de Oliveira e Paulo de Oliveira. Por todos os falecidos da família Serafim, da família Moraes, pela alma de Nelson Barbosa Silva, Adalto Ferreira de Araújo, Maria Rita Justino, Leninha Zilda, Anderson, Rogério e Dona Léo. Por todos os falecidos das famílias Moro, Degan, Rebelato e Galana e por todas as almas. Pela alma de Carlos Roberto Camacho, por todos os falecidos da família Camacho, família Costa Amélia e família Marques. Pela alma da Dona Irene Inés do Nascimento, José Antônio do Nascimento e por todas as almas. E pela saúde da Dona Maria de Lourdes de Oliveira. Pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, José Fernandes, Júlia Degan, Constante Birelo Filho e por todas as almas. Pela saúde de José Eduardo Camilo Ferreira. Pela alma de Benjamin Amorim da Silva. Pela alma de Ivanise da Silva Galvão e Eliane Maria Cavalcante. Pela saúde de Mariana Cristina de Jesus Silva Andrade. Pela alma de Maria do Carmo da Conceição Gonçalves, Teófilo Gonçalves da Costa, Antônio Eustáquio Gonçalves da Costa, Geraldo Gonçalves da Costa, Mário Lúcio Gonçalves da Costa, Donizete Gonçalves da Costa, Maria Clara de Jesus, José da Silva, João da Silva, Armando Gonçalves da Costa, Idalina Gonçalves da Costa, Ângela Maria das Graças Gonçalves, Elisângela Gonçalves, Leoninha Mendes, Manuel Francisco e Terezinha Maria de Jesus. Pela alma de Maria Concebida de Jesus, José de Paulo Rezende, Maria Benedita de Pedro, pelas almas dos inocentes, pelas almas esquecidas,
pela alma da dona Aide, pela alma de Joaquim, de Rodolfo e de Vera, pela alma de Zefa, pela alma do Tiãozinho e de Rodolfo Salinas. Pela alma da dona Anália dos Santos Prazeres, Neposiano Xavier da Silva. Pela alma de Sâmia de Almeida Ronque, Luiz Martiniano Menezes, por todos os falecidos da família Ronque, por todos os falecidos da família Almeida e falecidos da família Menezes, por todos os falecidos das famílias Souza, Sobral, Camilo e Ferreira e por todas as almas. Pela alma de Paulo Ferreira Bezerra, Silvino dos Santos e Neuza dos Santos. Pela alma de André Marim Navarro, Josefa da Silva Navarro e Ernesto Magol. Jacira Rondina, Merquedes Rondina, acho que é Melquiades Rondina, Antônia Rossini Rondina, Jordão Rondina. Falecidos da família Petrone, por todas as almas, pela alma de Antônio Xavier dos Santos, Lúcia da Silva, Odete Quitéria da Silva, Trajano Lúcio Rodrigues, Antônia Pereira da Costa e por todos os falecidos da família Prado. Pela alma, por todos os falecidos da família Gianazzi, pela alma de Ananias Mendes e família, Rosa Maria Soares, por todos os falecidos da família Soares da Cruz, da família Ferreira, da família Pessim e da família Bezerra. Pela alma de pela alma do senhor que faleceu, que ele é vizinho da Cida. Pela alma de Sebastião Francisco Carlos, Cristiane Ferreira Munhoz e Jacinto de Almeida. E por todos os falecidos, que nós não mencionamos aqui, e também por todos os doentes que estão acamados da nossa paróquia.
Vamos ficar todos de pé. Nós vamos iniciar a Santa Missa. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, será sempre convosco. Hoje celebramos Dia de Finados. Estejam na nossa memória, no nosso coração, todas as pessoas que já partiram desse mundo. Contem sempre com a nossa oração, que estejam junto de Jesus ressuscitado no céu, junto com Nossa Senhora. É isso que nós desejamos e que meditemos muito sobre esse dia, vamos refletir muito sobre esse dia, né? Dia tão importante da nossa vida, que é o dia da nossa morte. 2 dias importantes que nós temos na vida. É o dia que a gente nasce e o dia que a gente morre. Só. O resto é tudo conversa. Então, que a gente medite bastante nesse dia. Passamos uma reflexão profunda. A partir de Jesus ressuscitado. Sobre a vida e sobre a morte. Roguemos o perdão dos nossos pecados e a absolvição dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso que pequei muitas vezes. Amém. A minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. A salvação dos justos vem de Deus. O Senhor é clemente, o Senhor é compassivo, o Senhor é paciente, o Senhor é cheio de bondade. O Senhor não nos trata mal, nunca. O Senhor não nos castiga segundo o que nós merecemos. Assim como um pai sente compaixão por seus filhos, assim também Deus se compadece daqueles que têm fé. Deus sabe de que somos formados. Deus nunca se esquece que nós somos o pó da terra. Os dias do homem na terra são como o feno. Nasce, desabrocha, cresce, dá aquela flor bonita, mas de repente vem um vento e desaparece. E ninguém mais sabe sobre aquela planta. Mas a bondade do Senhor permanece eternamente sobre aqueles que têm fé. A sua justiça sobre os filhos de seus filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de cumprir os seus mandamentos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos então. Senhor, glória dos fiéis e a vida dos justos, que nos salvastes pela morte e ressurreição de teu Filho, acolha com bondade todos os fiéis defuntos, de modo que, tendo eles acreditado no mistério da ressurreição e celebrado esse mistério durante a vida, mereçam alcançar as alegrias das bem-aventuranças eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados, ouçamos o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sabemos que, se a pena em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara, mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, mesmo que ele tenha morrido, tudo o que pedires a Deus, Deus concederá ao Senhor. Disse Jesus: teu irmão vai ressuscitar? Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar lá na frente, no último dia. Disse Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, vai viver. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você não acredita, é? Disse-lhe Marta: eu acredito, Senhor, que tu és o Messias, é o Filho de Deus, que havia de vir a este mundo. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto, é um texto belíssimo. João capítulo 11 fala sobre a ressurreição de Lázaro, os conflitos, todas essas coisas. Que a morte causa conflito, né? Causa conflito na pessoa, dos que ficam, na verdade. Causa conflito, né? E o diálogo que São João apresenta esse diálogo, né? Sobre a questão de fé, né? A Marta acredita numa coisa absurda que é aquela coisa, a ressurreição do final, né? Do fim dos tempos, aquelas coisas. E Jesus tem que falar duro com ela. Você está esperando o quê? Esperando chegar o calendário acabar? É isso? Não é assim, não. Eu sou a ressurreição. Jesus é a ressurreição. Ele é a presença da ressurreição. Esse negócio de
sabe, essas coisas meio malucas que tem por aí. Mas eu gostaria, antes de mais nada, nesse dia de finados, iniciar a nossa reflexão com outro grande ensinamento de São Francisco. Abenda in primis anima pura. É um grande ensinamento dele. O que quer dizer? Antes de tudo, deve-se cuidar da alma. Um grande ensinamento de São Francisco. Nos tempos antigos, a espécie humana tinha uma preocupação de equilibrar sempre a saúde do corpo e a saúde da alma. Nos tempos antigos. Os romanos levavam muito a sério essa questão. Os pequenos, as crianças, desde pequenos, tinham que aprender. Quando a cabeça está boa, o corpo está bom. Quando a cabeça está ruim, o corpo fica ruim. É aquele ditado muito antigo, mens sana in corpore sano. A saúde da mente, ela é fundamental para a saúde do corpo. Os gregos, então, nem se fala, né, minha gente? Também levava muito a sério esse aprendizado de milhares de anos, antes, inclusive, deles existirem, os gregos. Esse ensinamento vinha com certeza da Ásia, que são, até hoje, né, essa cultura de se preocupar com a alma é mais importante do que se preocupar com o conforto do corpo, com as coisas do corpo. Não é uma dualidade, viu? Às vezes a gente pensa que é uma dualidade, que é uma coisa dividida. Não, Paulo fala, não tem divisão, né? Não existe isso. Paulo é muito atual nesse sentido. E nem hoje nas culturas asiáticas existe a divisão. Quando você cuida da alma, isso vai ter um reflexo no corpo. Entende? Não é uma coisa separada. É muito importante isso. Esses grandes e antigos ensinamentos, né? A China e o Japão, por exemplo, né, tem a cultura chinesa e a cultura japonesa, como as culturas orientais ali na região, todas elas têm essa coisa do cuidar, né? Do cuidar da alma, cuidar do bem-estar da alma, né? Para que isso tenha um reflexo, né, evidentemente, na saúde do corpo. Bruce Lee é que ensina a nós todos sobre isso, né? O Bruce Lee do cinema, né, que foi um grande lutador. As lutas marciais, né, normalmente, quando você lê sobre elas, você vê que é sempre no sentido de cuidar da mente, cuidar do corpo, da alma, né, da inteligência, do espírito, para poder aquilo ter um reflexo, né, nas suas atitudes, na sua vida, do dia a dia, etc. Até o Naruto, que é um desenho animado japonês, ensina essas coisas, né? Nos fala sobre essas coisas. Esses valores, são valores isso, né? Não se cuida do corpo só, que milhares de pessoas estão fazendo isso nesse momento, né? Em vez de estar na igreja rezando pela alma, está passeando na praia, está fazendo isso, está fazendo aquilo. É um feriadão, né? É um feriadão. É uma atitude equivocada. Mas enfim, isso é muito importante. E São Francisco, que nunca se preocupou com alma nenhuma, até a sua radical mudança de vida, até a sua experiência espiritual mais profunda, ele muda completamente. Você veja como é que são as coisas. Ele muda completamente. Ele compreende e ensinava isso, dizia isso, né? Antes de tudo, deve-se cuidar da alma. O próprio Santo Agostinho, né, chegou a dar um testemunho sobre isso, desse ensinamento, quanto isso é verdadeiro. Nas confissões que ele escreveu,
talvez um dos livros mais famosos dele, nas Confissões do século IV, as pessoas pensam que o livro de Santo Agostinho, as Confissões, é uma espécie de narrativa dele falando da vida dele só. Não é. O personagem principal do livro das Confissões não é o Santo Agostinho. O personagem principal do livro das Confissões é o tempo. Ele conseguiu enxergar o tempo age na vida, né? É o tempo. O tempo é o personagem central. E ele, nas Confissões, Santo Agostinho nos fala que Deus dá 3 coisas para a alma da gente. Ele diz. 3 faculdades, né? Ele diz. Primeiro é a inteligência. É Deus que dá a inteligência. Segundo, a memória. É Deus que dá para nós a memória. E terceiro, a vontade. Então Deus dá 3 grandes ferramentas para que a gente possa cuidar da alma. É Deus que dá. E Santo Agostinho diz isso, né? Nesse livro maravilhoso dele, As Confissões, cujo personagem central é o tempo. Você tem que enxergar essas coisas, tem que ver essas coisas, né? Ao longo do tempo, na caminhada, né? do mundo. Bom, essas faculdades que Santo Agostinho nos fala, no livro das Confissões, tem que comprar e ler esse livro, de Confissões. Para de ser preguiçoso. Compra, vai na livraria, lá na Paulus deve ter, sei lá, Paulinas, não sei. Vai lá e compra o livro e leia. Né? Muito importante. No século XV, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz aprofundaram muito esse relacionamento entre o tempo, o corpo e a alma. Essa dialética, vamos chamar assim, usando a palavra filosófica, né? Da filosofia, essa dialética entre uma coisa e outra. Há um relacionamento, né? Entre uma coisa e outra. E eles, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, século XV, eles aprofundam muito essas questões, né? Esses relacionamentos, né? Assim também, antes deles, os livros da sabedoria, os livros sapienciais, né? Da Bíblia, começando por Jó, vai os Salmos, né? São vários livros chamados livros da sabedoria, que têm esse objetivo: transmitir uma experiência de vida, uma experiência vivida, boa ou má, mas sempre Deus agindo, sempre Deus agindo. É a sabedoria, que não se consegue somente assim, brincando. Se consegue realmente a partir da vida mesmo, viver mesmo, né? O Eclesiástico nos fala, que é um dos livros da sabedoria, o Eclesiástico nos fala sobre isso também, no capítulo 30. A saúde e a boa constituição vale mais do que qualquer dinheiro, vale mais do que o ouro do mundo inteiro. Olha só, uma pessoa para chegar a essa conclusão, hein? Ela tem que perceber que isso é verdade, né? Ela tem que viver, né? Essa verdade. E a saúde e a boa constituição vale mais que o ouro do mundo inteiro. Um corpo vigoroso vale mais do que qualquer herança, qualquer fortuna. Eclesiástico, capítulo 30, versículo 15. Seguindo o mais profundo e sadio ensinamento de São Francisco de Assis, São Francisco dizia aquilo que a Bíblia fala: não existe incompatibilidade entre a saúde do corpo e a saúde da alma. O apóstolo Paulo também nos fala sobre isso. 1 Coríntios 15, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e outros grandes textos do apóstolo Paulo. Para São Francisco, aí é que vem. Vocês não vão gostar mais de São Francisco. São Francisco de Assis, ele faz admoestações, que são textos próprios dele,
que estão publicados. Ele nos fala umas coisas muito sérias. Como a relação alma e corpo não é uma coisa separada, ele nos fala umas coisas muito... Ele diz, quem não crê, que é uma atitude racional, né? Quem não crê e não faz a primeira comunhão, já morreu para Deus, diz ele. Já está morto. Já está condenado. Ele fala. Está lá. Nos escritos dele. Porque ele está dizendo o seguinte, para que você vai para a primeira comunhão? Para que você vai na missa? Né? Essa atitude, que é uma atitude corporal, né? É para a alma. Então quem não tem isso, já está lascado. Está lascado. São Francisco de Assis escreveu isso. Nas suas admoestações, são obras, né, que ele escreveu. Claro, evidente. Né? Comunhão, se você não tem comunhão eucarística, comunhão entre a alma e o corpo, você está lascado mesmo, claro. Quando uma pessoa não tem comunhão entre a alma e o corpo, ela não tem que ir na igreja, ela tem que ir no psiquiatra. Todos os transtornos mentais, a origem, Freud explica isso aí, no século XIX. Todos os transtornos mentais é por falta de comunhão entre a alma, a inteligência, a mente e o corpo. Todos. É lógico que São Francisco não está errado quando ele fala isso, né? Não está errado. Você tem que ter comunhão, criar comunhão. Ele se refere ao sacramento da Eucaristia, lógico, porque é a referência cristã. Mas você tem que ter. Vocês assistiram aqueles filmes malucos que tem na televisão? Tem muitos filmes doidos. É até interessante. Aquele Karate Kid, aquelas coisas, não é verdade? Aquele moleque para aprender, não é? A enfrentar os problemas da vida, ele vai conviver com um velho, não é isso? Com um velhinho, eu esqueci o nome do velhinho famoso. Eu esqueci o nome. Ele vai conviver com um velhinho para aprender. Na verdade, ele quer aprender a lutar para bater nos colegas da escola, não é? Mas ele começa a perceber que isso é um desequilíbrio que ele está tendo. E aquele velhinho vai mostrando com aquele jeito dele, né? A aprender a ter essa comunhão, né? Espiritual, né? O Kung Fu era assim, né? Todas as grandes obras, né? Que são às vezes transmitidas para a gente, nos traz essa mensagem. Então São Francisco não... Ele, já antes, 900 anos atrás, com esse jovem, ele tem 900 anos. 900 anos atrás ele já falava dessas coisas. E a gente também sabe disso, né? Nós também sabemos disso. Quando não existe comunhão, é doença mental. Você passa a ser uma pessoa mentalmente desequilibrada. Para não ter esse desequilíbrio, você tem que ter comunhão entre alma, entre corpo, a fé, a religião, a prática. É uma disciplina. O menino do Karate Kid lá, ele acha que ele vai aprender a lutar rápido. Ele acha que aprendendo a dar uns golpes, ele vai conseguir. Não é assim, né? O próprio Naruto, que é um desenho, um anime, né, na verdade, atual, eles falam sobre isso. O Naruto é o menino que quer defender a aldeia dele, que é muito oprimida. E ele, na cabeça dele, ele acha que se ele aprender a lutar, ser um ninja, ele vai defender. Só que ele vai ter que submeter uma série de disciplina. O problema é que o Naruto é um moleque, é uma criança. Então, no meio do caminho, ele tem aquelas derrapadas, né? Ele quer ser ninja, mas as coisas da infância, né? Essas coisas tudo afetam ele também. É muito interessante. São propostas que tem por aí de reflexão, né? Que tem uma profunda espiritualidade por detrás, né? Profunda espiritualidade por detrás.
Então, quando São Francisco fala essas coisas, aparentemente pesadas, aparentemente duras, não é, né? Ele diz assim: Deus é rico em misericórdia sempre. Deus está sempre dando um jeito, né, de você sentir a necessidade da comunhão. Deus está sempre fazendo isso na sua vida. Você tem que perceber, tem que enxergar, tem que ver. Deus está sempre fazendo isso, para que você sinta a necessidade de comunhão, para que você sinta a necessidade de comunhão com o Filho dele, com a igreja. Bom, São Francisco também nos fala, dentro desse ensinamento, habendo in primis anima cura, antes de tudo é preciso cuidar da alma, ele também nos fala sobre o modo como a gente olha, né? Que é muito importante, o modo como a gente olha para Jesus. E São Francisco de Assis, ele é justo, ele não é uma pessoa injusta, ele é justo. Ele diz: existem infames fora da igreja, mas também existem infames dentro da igreja. Ele chama de réprobos, pessoa infame. Ele diz assim: por isso são réprobos, infames, malvados, todos aqueles que viram o Senhor Jesus em sua humanidade sem enxergá-lo segundo o Espírito e a divindade, e sem crer que Ele é o Filho de Deus. De igual modo, também hoje são réprobos, diz ele lá no texto, todos aqueles que, embora esteja diante do Santíssimo Sacramento, o corpo e o sangue de Cristo, pelas palavras do próprio Jesus, se torna santamente presente do altar, não acreditam verdadeiramente de que se trata do próprio Jesus, das palavras dele, do próprio Jesus. Este é o meu corpo e o sangue do sangue da nova aliança. Está lá, há demonstrações, um texto básico de 1231, onde ele fala isso. Então, é infame, infame. Tem fora da igreja, que é aquela pessoa que não sente necessidade de comunhão, pessoas distantes. E tem dentro da igreja, também. Por isso o perigo do ritualismo, que é muito sério. O ritualismo é muito sério. Porque o ritualismo, ele muda o sentido. Ele vai mudando o sentido. Tem que ter um rito? Tem que ter um rito. Mas se você ficar só no rito, você muda o sentido, né? Então, Francisco de Assis ensinava tudo isso. Mas no dia de hoje, onde nós devemos cuidar da alma nossa e de outros que já se foram, o dia de hoje nos leva diretamente ao mistério da Páscoa de Jesus Cristo e ressuscitado. Jesus crucificado e ressuscitado. Paulo só fala sobre esse assunto. Paulo nunca se refere a Jesus só como ressuscitado. Ele sempre está batendo na tecla, é o crucificado. Aliás, é mesmo, né? Na Páscoa, vocês lembram? Jesus, quando ressuscitou, veio para a igreja, veio aos 12, e a primeira coisa que ele faz é falar: olha aqui, ó, a mão, o pé, aqui, os pregos. É ele. Ele não está ileso das feridas do corpo. Não está ileso do sofrimento do corpo. Então Paulo sempre fala sobre isso, sempre martela a respeito desse assunto, né? Fazer memória das pessoas queridas e dos nossos mortos. Esse dia é muito importante. Celebramos então esse dia, não com decepção, mas com esperança. A esperança profunda. Sabemos que muita gente, até da nossa família, nunca ligou para nada mesmo. A parte espiritual,
sacramentos, nunca deram bola para isso. Por isso a gente não fica chorando, não. A gente faz o quê? A gente reza por essa pessoa. Porque vocês sabem que uma antiga tradição das culturas mundiais, não é só da católica, não, cristã, judaica também, né? Quando uma pessoa morre nesse estado de completo abandono de Deus, ela não pode fazer mais nada. Já foi. Aquilo que ela tinha que fazer, ela tinha que fazer. Não fez, não fez. Acabou. É por isso que tem aquela parábola, né? Do cara que morre e vai para o inferno. É a parábola do rico e do Lázaro, né? O pobre do Lázaro. O Lázaro sempre foi maltratado pelo rico. O Lázaro morre, lógico, pobre de fome, morre de fome. O Lázaro morre, o rico também morre depois. O Lázaro vai para o céu. E o rico vai para o inferno. Lá no inferno não pode fazer mais nada. O que ele tinha que fazer lá. Então lá no inferno ele descobre, que é muito importante a comunhão, a primeira comunhão, que é muito importante os sacramentos, que é muito importante a comunhão com a igreja, que é muito importante a compaixão com as pessoas. No inferno ele descobre isso. Parece Dante Alighieri na Divina Comédia. É no inferno que ele descobre isso. Só que ali não tem mais jeito. Então o que ele fala? Ele chama Deus e fala: eu quero ir lá para avisar o povo lá da minha família que vão parar tudo aqui também. Não. Não vai, você não vai. Então, essa cultura de que a vida, a gente nunca pode esquecer não só das coisas materiais da vida, mas a gente tem que cuidar das coisas espirituais na vida, é muito antiga. Todos têm que rezar por essas almas que nunca ligaram para nada. Todos nós temos que rezar por elas. A gente tem que querer o bem delas. A gente quer o bem. A gente quer o bem das pessoas que convivem com a gente. Mas a gente também quer o bem. A gente também quer o bem de todas as pessoas, né? É o bem de, graças a Deus, obrigado, viu? Assim eles acordam. Muito obrigado, viu? É o bem de todas as pessoas. É assim que tem que ser. Então, todos são. Você sabe que na pastoral litúrgica da igreja, até no cemitério, os coveiros devem ser convidados a rezar. Quando você vai enterrar uma pessoa, ou você vai numa casa ou num cemitério celebrar as exéquias, né, a celebração da encomendação, você tem que convidar todo mundo a rezar. Se tem fé, se não tem fé, todo mundo tem que rezar, né? Esse é o sentido. Todos nós temos que rezar. Eu estou lembrando no tempo da Covid, né? Quando estava no auge, acho que foi 2021, não sei, não lembro. Tempo da Covid, que eu fui em mais de 90 enterros naquele ano. Nunca fui em tanto enterro, já passei minha cota, eu acho. Nunca fui em tanto enterro na minha vida. Na Vila Formosa, em outros lugares. Mais de 90 enterros. E eu tive uma experiência muito interessante. A dor, ela não conta como a religião, né? A religião não interessa. Nossa, eu celebrei, fiz encomendação de defunto da Universal, defunto da Assembleia de Deus, defunto católico, de tudo. E sempre convidando a família, né? Vamos rezar, tudo. Pela primeira vez na minha vida eu vi protesto político no cemitério. Nunca tinha visto isso, acho que nunca aconteceu. Quando você vai no cemitério, você pensa que você vai ter um ambiente de que você fica ali, né? Sossegado, meio calmo, etc.
E a primeira vez, no auge da Covid, que eu vi famílias xingando o governo, xingando todo mundo, sofrendo, porque na época se zombava, né, de quem tinha Covid, né, zombava da dor das pessoas. Isso é público, né? Então as pessoas são muito ofendidas, né, com esse tipo de coisa. Aí é essa reflexão que a gente tem que fazer, muito profunda, a partir da Bíblia, a partir dos ensinamentos de São Francisco, né? Jesus nos ensinou como se preparar para a morte. Como se preparar para a morte? Ficando sempre perto de Deus. Esse é o grande ensinamento de Jesus. Jesus não arreda o pé da fé. Ele não arreda o pé de Deus. Ele passa por tudo que tem que passar. Não impede nada. Mas nunca se afasta de Deus. Nunca fica longe de Deus. Nunca. Isso é o grande ensinamento dele. Se preparar para morrer é isso. Ter uma vida de combate, mas ter uma vida de nunca ficar longe de Deus. Sempre ficar perto de Deus. Sempre ficar perto dele, Jesus. Presente na missa. Presente na oração que você tem que fazer por obrigação, você faz na sua casa. Você tem que rezar em casa, é obrigação sua, não é mérito nenhum, não. Não é mérito nenhum. Sempre. Isso, o que Jesus nos ensinou, nos dá segurança na nossa caminhada. Mas, como disse Jesus, né, Ele está sempre perto de nós. Ele está sempre mais perto de nós. Aí vem o plano do olhar lá, né? Ele está sempre perto de nós e perto dos mais fracos. Quando nós realizamos nos últimos 3 anos, em vários lugares aqui no nosso setor, os mutirões de arrecadação de alimentos, não sei se vocês lembram, em parceria com muitas entidades, coordenada pelo movimento Viva Leste, né? Luizinho, um rapaz que tinha essa coordenação desse movimento, nos chamou para ajudar, ajudamos. Naquele tempo, 33 milhões de pessoas morriam de fome no Brasil. Passavam fome. Então, é claro que a gente não pode ficar assim, indiferente, né, a essa realidade. Porque é uma indignidade, né, muito grande da alma da pessoa, né? Tudo, não só afeta o corpo, mas a alma. Não ter garantia, né, do que vai comer, né? É uma indignidade gigantesca. Naquele tempo eu vi como tantas pessoas, a maioria de fora da igreja, sentem a vontade mais forte de amar a Deus e ao próximo. E mesmo tendo pouco, ser solidário. Inclusive até, por incrível que pareça, os gerentes de alguns supermercados. Eu cito o da avó, por exemplo. Foi muito atencioso, cedendo espaço ali na frente, né, para você promover o mutirão. Olha, eu tenho uma viva memória de uma menina chamada Sofia, lá na Avenida Líder, em frente da avó, quando fazíamos, né, que ela chegou e entregou uma sacolinha de comida. Você vê que como são as coisas. A menininha chegou e entregou lá. Aí eu disse à mãe falou bem, padre, ela ficou falando o tempo todo para que comprássemos algo no mercado para ajudar. Me enchendo o saco dentro do mercado para comprar as coisas para ajudar.
E ela dizia para a mãe: a senhora não tem dó das crianças que estão passando fome, mãe? Ela tinha uma renda boa, bonitinha, tudo. E a filha repreendendo a mãe, falando sobre isso. Você vê o olhar. Para a mãe, ela nem olhava direito, mas a criança, a menina olhava. Né? As crianças não merecem morrer de fome. Né? Nada dessas coisas. E isso me marcou muito. Várias pessoas me marcaram nesses 3 anos. E pena que vocês não estavam lá, porque vocês também foram meio indiferentes, né? Com o mutirão, azar de vocês. Vocês acertam depois com Jesus Cristo lá no tribunal depois. Acerta as contas com Ele. Mas essa experiência é muito interessantíssima para a gente, né? A gente cresce muito na fé, na vida. Jesus, eu cheguei, essa conclusão, eu sempre já tive isso na vida, mas Jesus vivo sempre andou rondando os mutirões. Ele sempre andou ali aparecendo nos mutirões. Eu tirei até uma foto dele, né? Dele na calçada, lá em frente ao mercado da avó. Tirei até uma foto dele dormindo lá no chão, parecia um morto, com um cachorro horroroso, fedido, em cima do cobertor onde ele estava dormindo. Jesus não só está presente na comunhão eucarística. Tomai e comei, isso é meu corpo. Jesus também está ao lado dos mais pobres e dos justos. Ele falou isso. Os justos irão perguntar: Jesus, quando é que nós vimos o Senhor passando tanta necessidade? E Jesus vai responder: em verdade eu vos digo, todas as vezes que vocês fizeram isso e atendessem o mais pobre e frágil, foi para mim que vocês fizeram. E diz mais: quem age assim, vocês que agiram assim, venham comigo para a vida eterna e para o céu, onde vocês não vão passar necessidade nunca, não vão passar mais nada de necessidade, onde não haverá mais nada, não haverá dor, nada. Eu mesmo vou enxugar as lágrimas de vocês. Venham participar do banquete final. Que a imagem do céu é isso na Bíblia, né? É uma refeição, banquete final. Hoje em dia, nesse dia que homenageamos a memória, e cada um aqui sabe a quantidade que tem de rezar pela alma de certas pessoas. Cada um aqui sabe. Na minha família eu sei. Eu sei que eu tenho que rezar para aquela pessoa mais, porque ela foi justamente o contrário do que tinha que ser. Você também sabe na sua família quem precisa. E precisa mesmo. Porque, como eu falei, você chega no inferno, não tem mais o que se fazer, a não ser contar com nós. A não ser contar conosco. Né? Então, nós todos sabemos, como dizia o grande Fernando Pessoa, né? Não devemos vestir o dominó errado. Dominó não é jogo de dominó, não, viu? Aquele joguinho de dominó. Vestia a roupa errada. Não vestir a roupa errada. Não ser um cachorro, um cão tolerado pela gerência, disse Fernando Pessoa. Não ser assim. Não agir assim. Em 1928 ele escreveu isso, Fernando Pessoa. Mas até domingo, que é quando a gente vai celebrar a solenidade litúrgica de todos os santos que vem, até lá você vai ter um tempo para você pensar.
no que você está fazendo da sua vida, como você deve fazer para homenagear aqueles que já se foram, sobretudo aqueles que precisam de muita reza, muita oração. Eles não podem fazer mais, mas você pode. Até domingo, veja se você pensa bem, toma uma decisão, né? E você colabore mais com a igreja, você ajude a igreja em alimento ou qualquer outro tipo de coisa, sei lá outra forma adequada que você achar melhor. Você tem até domingo para fazer isso, viu? Dia de Todos os Santos. Pensar. Se você passar batido, olha, lá no tribunal, lá na frente, vai perguntar para você. Eu tenho certeza que os que estão junto do ressuscitado, de sua família ou dos seus amigos, vão sentir muita alegria se você fizer isso. Eu recomendo que você assuma esse compromisso. Oremos. Vamos ficar de joelho todo mundo? Fazer aquela oração bonita, salmo. Das profundezas, Senhor, eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Teus ouvidos se abram ao clamor da minha prece. É no Senhor que eu ponho todas as minhas esperanças. A minha alma espera no Senhor. Mais do que o vigia noturno, espera o sol raiar. Liberta minha alma da morte eterna. Livrai-me, Senhor, de ser indiferente aos sofrimentos. Salmo 114. E enxuga os prantos dos meus olhos. Quero andar sempre na presença de Deus, na Eucaristia e também na solidariedade. Brilhe para eles, Senhor, a luz eterna. Vivam para sempre com os santos, porque vós sois bom, Senhor. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, nos esplendores de tua luz perpétua. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Senhor, dissestes, todo aquele que vive e crê em mim não morre, mas vai viver. Nos dignai-vos acordar a gente, acordar a nossa esperança, para que possamos saborear na terra a glória aqui dos chamais no céu. Vós que sois Deus com o Pai, da unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer o ofertório. Bendito seja o Senhor Deus do universo, Salvador, que agora te apresentamos, que vai estar para nós em prol da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do universo, que agora te apresentamos, e que vai estar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Por essa atitude humilde, seja o Senhor agradecido por vós, seja o nosso sacrifício, que tomou da felicidade que te agrade, Senhor nosso Deus.
Senhor, vem me abraçar. Tua bondade infinita, perdoar, ser o teu seguidor. Minhas faltas purificarem os meus pecados. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. A Eucaristia nos reconcilia com Deus. Não se esqueça disso. Oremos. Deus de bondade infinita, que purificasses na água do batismo os teus servos, vossos servos defuntos, purificai-os também agora, no Senhor Jesus Cristo, por este sacrifício de reconciliação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, darmos graças sempre e em toda parte por Cristo nosso Senhor. Tomando sobre si a nossa morte, Ele livrou-nos da morte eterna, oferecendo por nós a sua vida, abriu-nos as portas da vida imortal. Por isso, com todo o coro dos anjos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Ressurreição. Lembrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Teu Filho, nós Te oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e Te damos graças porque nos admitistes na Tua presença para Te servir nesse santo
santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Algacir e com todas as pessoas que estão de fato, de coração, a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos também de nossos irmãos, de todos os fiéis defuntos. Especialmente lembremos, vamos nos unir à nossa oração às vítimas da guerra, a celebração da morte muçulmana, unir a nossa alma de cristão, a alma dos muçulmanos, dos palestinos, sobretudo, de tantas crianças, mulheres, jovens, que passam por essa tragédia. Nessas horas não tem religião. A dor que eles sentem lá tem que ser a nossa também. E devemos condenar quem promove isso, essa guerra. Devemos condenar quem promove a guerra, quem é culpado pela guerra. Não tem só um culpado, não. Tem vários culpados. Tráfico de armas, os poderosos do mundo que traficam armas, né? Que dão armas para gente louca, né? São culpados. Tem certas pessoas do mundo que eu acho que Deus devia dar um safanão cada vez que ele põe a cabeça no travesseiro. Acho que Deus devia dar um safanão nele. E são pessoas culpadas por isso. A gente não tem que acender vela para defunto ruim, não. Quem é culpado tem que se redimir. Quem é culpado tem que se reconciliar com Deus. Quem é culpado por essas tragédias, de uma dor insuperável, tem que acordar, tem que ser mais humano, tem que pensar em Deus, não pode olhar só para dinheiro, porque tem muito dinheiro por detrás desse negócio aí, dessa guerra, muito dinheiro. Então a vida humana não vale nada para essa gente. Essas pessoas não podem viver assim. Deus quer salvar, inclusive, essas gente. A gente tem que rezar, unir nossa... Você que é mãe, una a sua oração de finados com qualquer mãe muçulmana lá. Ou judia. Você que é criança, tem família, você tem criança, chama seu filho pequeno, vamos rezar pelas crianças que morreram na guerra. Rezar. Você que é jovem, é moça, está aqui num bem bom. Quantas moças igual você, sabe? Quando você for rezar, pensa nelas também. Se una. Existe uma união espiritual quando a gente quer. Que não importa a religião, não importa nada dessas coisas. Eu garanto para vocês que o sofrimento é o mesmo, viu? A sua dor daqui é a mesma dor de lá. A dor de uma família que perde um policial, morto por um bandido, é a mesma dor que uma mãe mais pobre, quando perde o filho, jovem, morto por um policial. A dor é a mesma. Não tem isso, isso é polícia, isso é bandido. Não existe isso. A dor é a mesma, é unir, né?
unir a dor, unir as nossas preces, acordar o mundo para viver um mundo sem tragédia, sem tanto sinal de morte. Pelos fiéis defuntos que partiram desse mundo, roguemos que o Senhor admita-os todos na luz da Tua presença. Tenha misericórdia, Senhor, de nós e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos, com todos os santos. Obrigado, São Francisco, de ensinar tanta coisa bonita há 900 anos atrás. Uma espiritualidade tão forte, tão próxima do Evangelho. Tem que agradecer. E a gente quer aprender, né? No nosso tempo, depois de 900 anos, a gente ainda quer aprender a ter esse equilíbrio, né? Enfim, o Senhor que viveu desde o começo do mundo a amizade com Deus, para cantar os seus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Antes do Pai Nosso, vamos rezar a oração pelas almas, né? Viu? Cadê? Vamos ficar de joelhos? Eu já vou lá, pode começar. Se houver uma
perdoa-nos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. É o mundo da paz que tanto precisa, para que, ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de todo tipo de perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados, somos nós todos, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. De teu Filho Jesus, que é a Eucaristia, que por nós foi imolado e ressuscitou glorioso, humildemente te suplicamos, Senhor, por todos os fiéis defuntos, para que, purificados pelo mistério da Páscoa, alcancem a glória da ressurreição futura. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Benzer as velas, está no nome do Senhor. Deus, cuja palavra tem o poder de abençoar e santificar tudo e qualquer coisa, nós te pedimos que o Senhor abençoe e santifique esses objetos de piedade, essas velas sobretudo, para que ao serem iluminadas, possa também iluminar a todas as pessoas aqui na terra e na vida espiritual com a sua luz, sua força ressuscitadora, que é a de Jesus. Abençoe essas velas, essa água também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Força da ressurreição, né? É uma compreensão, pensar na força da ressurreição. O que foi a ressurreição? A ressurreição foi uma bomba atômica, né? Na verdade, a ressurreição foi uma bomba atômica. Todo mundo pensou que tinha acabado. Aliás, só para informação dos senhores,
Os judeus só passaram a acreditar um pouco na ressurreição com Jó, 500 anos antes de Jesus. Os judeus não acreditam na ressurreição. É Jó que introduz o assunto da ressurreição na fé judaica. Que o povão acreditava, mas os ricos não acreditavam. Né? Engano, né? E Jesus, ele fala da ressurreição. É muito importante essa coisa, né? Esse crescimento, né? Quem não crê, depois passa a crer. Né? É importante você saber disso. Você vê, até hoje os judeus oficialmente não acreditam na ressurreição. Mas quando uma pessoa da família morre, a mãe morre, pai, um filho pequeno, algum parente. Vocês acreditam que eles vão no cemitério? Eles vão no cemitério. Chega no cemitério, o rabino faz uma oração tão bonita. E eles colocam pedra, né? Pedacinho de pedra em cima do túmulo. Né? Nós colocamos flor, mas eles colocam pedra. Simbolizando aquela força, né? A força da vida. É um agradecimento muito poderoso. Outras religiões não fazem assim, nem colocam nem flor nem pedra. Outras religiões colocam alimento, por exemplo. O budismo coloca alimento, o shintoísmo coloca alimento. Que é o que o morto gostava? Ele gostava de asa de frango cozida com batata. Eles fazem um pratinho com asa de frango com batata. Para homenagear, né? Homenagear o morto, né? Você não acredita, né? Você está falando, não é? É verdade. Outras religiões fazem coisas também, né? É verdade? Tem que respeitar. Então, não é verdade? É assim que faz, tem essa né? O que seu filho que morreu gostava? O que seu marido que morreu, que está lá acertando as contas, todo mundo, né? Gostava. Gostava de tudo. Não gostava de tudo, era tudo. Então, se ele gostava de tudo, era uma pessoa assim, assuma esse compromisso que eu falei na homilia. Olhe Jesus lá, no sacrário, Jesus na Eucaristia, mas olhe Jesus também na vida. Entendeu? Isso é muito importante. Olha, eu já conversei com ele sobre esse negócio. Sabe a verdade, eu tenho pena de Jesus. Fala a verdade. Ele é tão abandonado, né? As pessoas abandonam tanto Jesus que você não vai dizer para mim que quem está numa praia, essa hora, está pensando em Jesus, né? Evidente que não, ele é coitado, é tão abandonado. Foi abandonado no passado e hoje em dia também é abandonado, né? Tantas pessoas, né? Cadê o Asperger? Não tem uma coroinha mais na minha vida, não sei que se não tem mais, não sei o que acontece, não ajuda. Não sei. Eu estou igual o senhor, mais ou menos ali. Entendeu? Podia quem tem vela chegar perto aqui, vai. É mais fácil. E eu não estou mais na idade de ficar passeando pela igreja. Eu não estou na idade de ficar passeando pela igreja. Entendeu? Então vamos lá. Quem tem vela, levanta aí, beija as velas, tudo. As minhas velas já estão bem em casa, graças a Deus, já. O que você quer? Eu não tenho vela aqui comigo. Então, leva essa aqui, vai. Leva essa. Você devia ter trazido vela? Não tem. Dessa idade você não sabe que no final seguinte. Pega de volta, Deus, e dá uma vela para ela, viu? Não pensa que você vai levar o. Não, esse aqui. Depois. Deixa eu segurar até ela queimar a mão lá, deixa. Prender. Ela não vai esquecer nunca mais o dia de finados. Cuidado, você vai machucar o dedo. Ela não vai esquecer nunca mais o dia de finados. 30 anos, a senhora não sabe disso? Dá licença, cabecinha, hein? Terrível, Deus me livre, guarde. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pode botar aqui.